Durante uma visita ontem à reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pediu apoio da bancada ruralista para criar um fundo sanitário nacional. O ministro foi convidado para falar da gripe aviária. E ele também recomendou a aprovação de um projeto que permite às empresas privadas pagarem horas extras de servidores públicos que atuam na inspeção sanitária. O Carlos Fávaro justificou que as crises sanitárias serão cada vez mais intensas e recorrentes. João Pedro Cutidias está aqui para comentar. Você sempre fala, né, João? Tem que tomar cuidado, porque apesar do Serviço de Inspeção do Brasil, a vigilância já ter um planejamento em ação há alguns anos, todo cuidado é pouco, porque a gripe aviária está no mundo inteiro. O Brasil foi o último país dos grandes produtores de aves a ter problema em criações comerciais. Nós tivemos problema de isolados de aves silvestres, mas não, pela primeira vez acontece em galpões comerciais. A grande questão é que quando ocorre esse problema, normalmente você tem que fazer um abate sanitário. Normalmente você vai ter que matar todos os animais, isolar a granja, ficar tempo sem colocar outros animais, enfim, uma série de medidas sanitárias para segurar o foco. Nesse momento, como é que fica aquele criador que vai ter que matar todo o rebanho seu lá, seja de aves, seja de qualquer outro animal? Para isso, seria importante ter esse fundo administrado, pode ser pela área privada, que teria recursos pequenos de todas as empresas, todos os setores do agronegócio, dos frigoríficos, dos fornecedores de ração, etc., dos produtores, para fazer um fundo, para cobrir essas despesas, não deixar o produtor ficar numa situação muito ruim e para ajudar ele a resolver o problema. Aliado a isso, essa questão, que quando você tem um foco, você tem que isolar a área, você tem que fazer o mais urgente possível para que não haja dispersão desse foco. Então, eu acho que isso é fundamental para o setor, não é para o produtor, não é para o setor, o fato de se isolar a área e segurar o foco ali. Então, para isso, você tem que fazer barreiras sanitárias. Você tem que ficar 24 horas por dia, você tem que ter os profissionais do setor, sejam veterinários, técnicos, etc., permanentemente te acompanhando. A burocracia pública é muito difícil pagar a hora extra, pagar isso. Então, esse fundo administrado pelas empresas, pelo setor da avicultura, da suinicultura, sei lá, todos eles teriam que ter isso, cobriria essa despesa. Rapidamente colocaria esse recurso à disposição. Por quê? Porque interessa a todo o setor, a toda a produção. Então, esse caso da gripe aviária, por exemplo, já vai ser um sintoma. Isso serve para todo e qualquer problema sanitário que houver daqui para frente. Hoje em dia, você não tem mais barreira, você tem o deslocamento dos aviões, de pessoas, de alimentos, de carros. Então, você não tem... Não dá, vou ficar um país isolado. Não tem como ficar um país isolado. E sem contar a questão que o Brasil tem uma fauna, uma fauna muito grande, seja de aves, seja de mamíferos, etc., que estão aqui. Nós temos o javali, é um problema sério, porque ele é transmissor de algumas doenças que podem chegar na suinicultura. Então, enfim, todas as criações que nós temos no Brasil estão sujeitas a ter um problema como aconteceu lá em Montenegro. E o ministro disse recorrente, né? Você falou do fundo, que até a ideia, a proposta do ministro Fávaro, eu lembrei do fundo da aftosa, que eram contribuições, vamos supor, você vendia o boi gordo, um pouquinho daquela receita iria para esse fundo da aftosa, que foi muito importante para a erradicação. Não, esses fundos são muito importantes e esse momento é estratégico, você tem que fazer isso. E esse fundo até poderia ser poder apoiar a pesquisa na área sanitária, pesquisa na área de manejo, etc. Algumas coisas poderiam acontecer, né? Esse recurso, porque muitas vezes os pesquisadores, a máquina pública garante o salário dele, mas não tem recurso para fazer o dia a dia, viagens, deslocamento, isso não tem. Então, esses fundos poderiam fazer
Você tem exemplos de parcerias entre a área pública e a área privada. A Unipasto, por exemplo. A Unipasto pega todo o material genético que a Embrapa produz e transforma isso em produto que chega a todos os pecuaristas brasileiros e até do resto do mundo vai nossas sementes. Por quê? E ela, com certeza, deve alocar recursos para algum momento dos trabalhos de pesquisa, aquelas coisas básicas, que é o custeio da máquina, dos projetos, o custeio dos pesquisadores, etc. Então, eu acho que isso é uma ideia importante, tem que ser bem discutida, é lógico, tem que ser bem discutida, e envolver toda a cadeia, porque todo mundo está dependendo disso. Ah, não, o Centro Financeiro precisa participar. Tem que participar, ele que apoia financeiramente, ele quer receber o recurso, então tem que estar junto. O pessoal de ração, no caso de animais, ração, e tudo isso você tem que estar participando, as indústrias, os exportadores, as trade. Por quê? Porque há um interesse mútuo, há um interesse comum de todos eles que esses problemas sejam sanados no mais breve tempo possível.